Que bom que você está aqui, que podemos nos encontrar mais uma vez no meio da semana para juntos orarmos e meditarmos na palavra de Deus. A oração é tão importante que nós temos nos encontrado todos os dias, às 20 horas, segunda, terça, quinta e sexta através do Google Meet e na quarta-feira aqui pelo canal do YouTube. Se você não orar, você não terá vida. Eu quero lembrar também que neste exato momento nós estamos participando do encontro de homens do reino. Eu quero convidar você a orar. Você que está neste momento, lembrar destes homens que estão reunidos ali para ouvir a palavra de Deus, para serem tocados pelo Santo Espírito de Deus de uma maneira especial. Tiago nos diz que a oração de um justo ela é poderosa e eficaz. E enquanto estamos aqui orando e meditando na palavra, eles estão ali ouvindo a palavra de Deus. Nossa oração seja naquela direção, protegendo-os, pedindo que o Santo Espírito de Deus tenha liberdade de falar àqueles homens, a cada um deles, e que este ministrar de Deus em suas vidas venha trazer repercussões também em suas famílias, aqui na vida da igreja e na sociedade. Eu quero lembrar também que nós teremos já no próximo dia 5 de dezembro os primeiros batismos, celebração da ceia do Senhor e batismo, as duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja e que são constitutivas da igreja. Então vamos ter uma grande celebração no dia 5 de dezembro. No dia 12 de dezembro, nós teremos o nosso Day Camping. Não há mais vagas, mas você que vai participar conosco, a igreja se reunirá ali, no acampamento da ABK, em Mogi das Cruzes, e será um tempo de celebração, de alegria, de nos reunirmos na presença do Senhor, para o adorarmos, para compartilharmos as bênçãos, as vitórias todas e todo o suprimento de Deus diante das nossas necessidades durante este período tão difícil destes 2 últimos anos. Mas será um tempo de alegria. No dia 12, a partir das 8h30, lá no acampamento ABK. Por favor, acompanhe as informações, você que está inscrito, que vai participar, acompanhe as informações que serão dadas. Lembramos-nos também que o nosso coral de Natal está ensaiando todas as terças-feiras às 20 horas. Haverá então a cantata de Natal, haverá também o teatro nesse dia 19 às 19 horas. É muito importante lembrar que no dia 19 de dezembro o nosso culto começará às 19 horas e não às 18 como é tradicional. Dia 19 às 19 horas. Quero convidar você a participar conosco, a celebrarmos, a adorarmos o Senhor nesse tempo. Eu quero convidar você a orar, então. Em seguida nós vamos ter nosso vídeo sobre missões, mais uma vez lembrando que ele pretende nos inspirar. Nós temos ouvido o testemunho de irmãos queridos que estão em outros lugares do estado de São Paulo e até em outros estados do Brasil, compartilhando o que Jesus Cristo, através deles, tem feito na vida das pessoas. Que isso nos inspire também a sermos este canal de bênção de Deus na vida de outros, daquelas pessoas que estudam conosco, daqueles que trabalham conosco, de nossos familiares e amigos. Que sejamos discípulos de Jesus, que sejamos proclamadores do Evangelho, das boas novas que há em Cristo Jesus. Quero lembrar também, nesse momento, de maneira muito especial, dos nossos estudantes, aqueles que estão nas provas de final de ano, naqueles que estão se preparando para entrar na faculdade, fazendo provas do Enem. Quero que você saiba que você tem sido alvo de nossas orações, da nossa lembrança. Quero lembrar também de todos os que têm outras dificuldades, de relacionamento, na família, de emprego, de recursos para se manter. A nossa oração tem sido que Deus venha suprir de uma maneira especial
de sabedoria, de fé, de força, de recursos que você tem necessidade, que Deus venha suprir e nós estamos nos colocando diante de Deus como canais, como instrumentos dele para abençoar sua vida. Queria que você fechasse os seus olhos. Hoje a nossa oração vai ser uma oração simples, mas aquela que quer abranger a você que me ouve. Então que o seu coração esteja aí aberto, feche os teus olhos, prepara o seu coração para podermos também meditar na palavra, para assistirmos este vídeo, que este tempo pequeno que passamos durante a semana juntos possa ser abençoador. Feche os teus olhos, vamos orar. Uma trilha segura na noite. Vela, ó Senhor amado, com os que trabalham, vigiam ou choram nesta noite. Manda que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos, Cristo Senhor. Dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão à beira da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso que suplicamos somente por teu grande amor. Amém. O Viver Espírito Santo tem ensinado às crianças e adolescentes do projeto que Jesus Cristo é a única esperança, ensinando a eles que Jesus é o caminho, ensinando a eles que Jesus é aquilo que eles necessitam e ensinando a eles a fazerem boas escolhas. Jesus Cristo é a única esperança. Nessas ações de compaixão e graça, podemos experimentar o cuidado de Deus. Eu me lembro que uma vez Deus colocou em nossos corações que nós deveríamos marcar a entrega de cestas básicas para as famílias, só que no entanto nós não tínhamos nenhuma cesta. E eu peguei o telefone e eu liguei para a coordenadora da igreja local, dizendo a ela que ela deveria marcar a entrega das cestas para a próxima sexta-feira. E eu fiz aquilo sem saber o que iria acontecer. E quando eu acabei de desligar o telefone, eu recebi uma ligação de uma igreja, onde eu fui perguntado quantas famílias nós tínhamos no projeto. E eu então disse, e aquela irmã que me ligou falou assim: pastor, então amanhã vocês podem passar aqui, que nós vamos abençoá-los com as 58 cestas básicas. Nós temos visto Deus agir grandemente nesse tempo. Eu me lembro que uma vez nós também estávamos marcando a entrega de cestas e eu cheguei aqui no projeto e eu liguei para uma família perguntando se eles precisavam de cestas básicas e aquela família me disse se poderia vir buscar naquele momento. E eu disse que sim, e quando eles chegaram no projeto, aquela mãe começou a chorar e eu perguntei a ela o que havia acontecido e ela me disse: pastor, hoje pela manhã eu perguntei a Deus o que eu e minha filha iríamos comer. E um tempo depois o pastor nos ligou perguntando se nós queríamos a cesta básica. Nesse tempo, meus irmãos, Jesus Cristo, ele tem mostrado a essas famílias que ele é suficiente, que ele é a esperança para a vida delas. Eu me lembro de uma outra vez onde nós estávamos no momento de oração, antes de entregar as cestas para as famílias, e um avô, ao se levantar, ele levantou as mãos aos céus e disse assim: Senhor Jesus, obrigado, porque hoje vai ter janta na minha casa. As igrejas batistas têm estado conosco nesse trabalho e Jesus Cristo tem sido apresentado como a única esperança para essas famílias. Nesse tempo de pandemia, começamos a nos perguntar o que fazer. Foi então que começamos a realizar encontros online com as nossas crianças e adolescentes do Viver. Durante esse tempo, realizamos mais de 340 estudos bíblicos com as nossas crianças. Com elas, podemos orar, ouvir os seus pedidos, estar intercedendo junto com elas. Mas o maravilhoso que podemos vivenciar
foi ver crianças e adolescentes se rendendo aos pés do Senhor, recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nossa missão é multiplicar discípulos. Por isso nós acreditamos que as nossas crianças e adolescentes não são a igreja do amanhã, mas a igreja de hoje. Por isso nós vamos continuar lançando a boa semente do Evangelho, pois nós acreditamos que Jesus é a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Ele é o caminho, a verdade e luz. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, no verso 19. Hoje nós vamos meditar sobre a promessa de Deus suprir as nossas necessidades. Que promessa tremenda! O apóstolo Paulo está num momento tão especial da sua vida e ele então nos escreve assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te pedimos que o teu Santo Espírito venha abrir os nossos olhos espirituais, tenha acesso, a Deus, à nossa mente, ao nosso coração, para aplicar a tua palavra a cada um de nós. Nós desde já te agradecemos, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Nós temos grandes necessidades em nossas vidas e cada promessa que nós conhecemos da palavra de Deus precisa ser analisada a respeito da sua abrangência e da sua restrição. São duas características que precisamos considerar ao pensar na promessa que Deus traz para a nossa vida. Quando pensamos que a promessa é abrangente demais, vivemos uma ilusão. Achamos que essa promessa chega para todo tempo, em qualquer momento, para qualquer pessoa. Ou quando nós restringimos demais esta promessa de Deus, também corremos o risco de perder a bênção que ela nos oferece. Assim, o grande desafio desta promessa especificamente é compreender então a sua abrangência. Porque nós sabemos que há cristãos que têm necessidades, talvez você que me ouve neste instante seja alguém que esteja passando por grandes necessidades em sua vida. Se você não for um desses, talvez conheça alguém que está passando por grandes necessidades. Quantas vezes ouvimos os testemunhos dos missionários nos campos, testemunhando de quantas necessidades passam ali, quantas necessidades tem o povo a quem eles ministram. Vamos lembrar, por exemplo, que o apóstolo Paulo, pouco antes de escrever este texto, ele nos fala, no versículo 12, de que sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Quando ele escreve sua carta aos Coríntios, ele relata ali uma série de lutas, de dificuldades, de provações, de desafios que enfrentou em seu ministério. E lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 27, ele afirma assim: em trabalhos e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. O apóstolo Paulo aqui nos alista, por exemplo, que ele teve a necessidade de descanso diante do trabalho, do cansaço, da sua fadiga. Ele teve necessidade de sono, porque ele ficou sem dormir muitas noites. Ele teve necessidade de comida, porque enfrentou fome e sede. Ele teve necessidade de abrigo, porque ele passou frio, ele teve falta de roupas. E como pode, o que nos intriga então é como pode um homem que enfrentou tantas necessidades escrever com tanta convicção, com tanta clareza, lembrando aos filipenses que o seu Deus vai suprir
todas as necessidades que eles tivessem. Como é que nós podemos interpretar então o que parece ser uma contradição? Paulo foi um homem que não teve fé e por isso passou essas necessidades? Foi um tempo de falta de fé, ou que a sua fé fraquejou e por isso ele enfrentou necessidades? Ou para alguns essa promessa é uma falsa promessa? Por isso é importante identificarmos as abrangências ou abrangência e as limitações desta promessa. Eu queria que você pensasse comigo um pouquinho a respeito das limitações desta promessa do apóstolo de Deus, que o apóstolo Paulo registra aqui. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, uma limitação. Ela se aplica aos cristãos. É essa a verdade. Deus supre em Cristo Jesus. É por meio de Cristo que nós recebemos as promessas de Deus. É por meio de Cristo que nós temos acesso ao Abba Pai, que nós nos aproximamos dele para nos socorrermos das suas promessas. É assim que o sacrifício de Cristo nos permitiu ir diretamente ao Pai para buscar esse suprimento. Se não temos a Cristo, não devemos esperar os benefícios de nenhuma promessa, porque todas as promessas, toda a ação de Deus que alcança a nossa vida, o nosso coração, a qualquer pessoa, ela é feita através de Cristo Jesus. Ele é o elo que nos une a Deus. Uma segunda limitação desta promessa é que ela trata de necessidades e não de desejos. Nós não somos muito hábeis a discernir a respeito disso. O que é necessidade e o que é apenas um desejo meu. Mas se você é pai, você sabe muito bem como é que isso funciona. As crianças são muito hábeis em misturar as suas necessidades com os seus desejos. E por vezes parecer que vão morrer se não receberem, se não tiverem os seus desejos satisfeitos, quando os pais sabem muito bem que aquilo é apenas um desejo, não é uma necessidade para a sua vida. Warren Wiersbe diz que Deus não prometeu suprir todas as nossas ganâncias. Essa é uma palavra dura para o nosso coração, mas Paulo, escrevendo de dentro da prisão esta palavra, é aquele que conseguiu perceber ou discernir a diferença entre as suas necessidades e os seus desejos. O apóstolo Paulo é um homem que deseja, como ele já afirmou, chegar até a Espanha pregando o evangelho de Cristo Jesus. Mas neste momento ele está preso, impedido de circular dentro do império pregando o evangelho. Havia uma necessidade de liberdade para que o evangelho pudesse progredir. Mas o apóstolo Paulo aprendeu a descansar nessa vontade de Deus, que é sempre melhor, tanto dos seus desejos quanto das suas necessidades. Uma outra limitação que nós precisamos considerar é a diferença entre ter necessidade e ter a necessidade suprida. Veja que a promessa de Deus não é que não haverá necessidades. A promessa é de que Deus suprirá diante da necessidade. Paulo estava preso e tinha necessidades dentro daquela prisão. Vamos pensar aqui, vamos lembrar o que ele escreve dentro dessa mesma carta, lá no capítulo 2, verso 25, dizendo assim: contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviaste para me socorrer nas minhas necessidades. E lá no capítulo 4, verso 18, ele ainda diz assim: mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O apóstolo Paulo tinha necessidades, e aqui nós encontramos pelo menos duas necessidades que são supridas. Primeiro, os donativos que os filipenses enviaram através de Epafrodito, suprindo necessidades concretas, necessidades físicas que o apóstolo Paulo tinha. E ele diz inclusive que os donativos foram tão generosos
que ele naquele instante tem até em excesso. E em segundo lugar, uma outra necessidade que o apóstolo Paulo teve suprida, que foi através de Epafrodito, seu amigo, seu companheiro de lutas, uma pessoa querida, que ele vai afirmar inclusive que Deus o preservou diante da sua enfermidade para que Paulo não sofresse mais. Ele tem a necessidade de companheirismo e de comunhão supridos. Veja que coisa tremenda da parte de Deus. O Senhor não impediu Paulo de experimentar necessidades, mas Deus supriu cada uma delas. Uma quarta limitação é a condição que os cristãos devem satisfazer. Nós vimos então que há algumas limitações nessa promessa de Deus de suprir as nossas necessidades, porque ela se aplica aos cristãos, ela faz uma diferença entre necessidades e desejos, e ela também faz uma diferença entre não ter necessidade e ter necessidade suprida. A promessa é de suprimento de Deus. A quarta é que há uma condição dos cristãos satisfazerem, que é, Paulo, quando escreve esta carta, quando fala a respeito desta promessa, ele fala logo após ter feito referência aos donativos que recebeu da parte dos filipenses. Paulo está dizendo que vocês supriram as minhas necessidades e podem descansar tranquilos de que Deus suprirá as necessidades de vocês. Essa é uma sugestão muito importante para a nossa mente, de que nem todas as promessas nós devemos esperar automaticamente da parte de Deus, como isso, suprir todas as nossas necessidades, se nós não estivermos dispostos também a sermos usados por Deus para suprir as necessidades dos outros. Deus é gracioso, Deus derrama suas bênçãos indiscriminadamente sobre toda a humanidade, preservando a vida. Mas Deus não é obrigado a abençoar o filho desobediente. Eu me lembro, o pastor João Vieira, isso há muitos anos, ele tinha 2 filhos naquela época, ele conversava comigo e ele disse assim: olha, você supre a necessidade de todos os seus filhos, não há dúvida, porque é seu filho. Eu nem era casado naquela época e ele falando isso para mim. Então você supre a necessidade de todos os seus filhos, porque eles são seus e você cuida deles. Mas com que prazer você presenteia, você cuida, você abençoa o filho que lhe agrada, o filho que está fazendo as coisas corretamente. O sábio, em provérbio, diz, a respeito dos filhos, não é? Se o teu coração for sábio, o meu coração se alegrará. É assim que Deus nos ensina de que devemos cumprir algumas condições, e ali os filipenses estavam cumprindo isso. Eles supriram as necessidades de Paulo. Ora, eles vão experimentar esse mesmo suprimento da parte de Deus. Jesus ensina esse princípio quando diz assim: dai e vos será dado. Recebereis em boa medida, cheia, generosa e transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida com que medis. Lá em Lucas 6,38. O apóstolo Paulo ensina também o mesmo princípio quando diz lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 6, dizendo assim: quem pouco semeia, pouco também colherá, e quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. E para lembrarmos aquilo que Jesus ensina aos seus discípulos, após lhes falar sobre o suprimento de Deus, ele diz assim: olha, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lembre-se que Jesus estava falando aos seus discípulos que as pessoas cuidam de cuidar de suas vidas,
de suprir, de guardar, de acumular. Jesus diz: vocês não precisam fazer isso. O Pai cuida de vocês como cuida dos passarinhos, como cuida dos lírios do campo, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, o suprimento, o alimento, o agasalho, tudo isso será suprido sobre a vida de vocês. E quantas vezes você e eu nos comportamos como filhos que não buscam o reino de Deus? Desejamos bênçãos, precisamos delas, precisamos do suprimento da necessidade, mas nos esquecemos de suprir o outro. E qual é a abrangência dessa promessa? Veja que o apóstolo Paulo diz que o Senhor vai suprir de acordo com as suas gloriosas promessas. É assim que é a abrangência da promessa de Deus. As gloriosas riquezas de Deus não cessam, não têm limite. E Paulo foi suprido de forças e libertação. Quando ele fala das suas lutas, como fez em 1 Coríntios, quando ele relata este momento em que ele está preso e que sentiu um sofrimento, por exemplo, pela possibilidade da partida de Epafrodito. Em todos estes momentos, o apóstolo Paulo experimentou este cuidado que vem destas gloriosas riquezas, que vem da glória de Deus diretamente para o seu povo. É assim que lá em 2 Timóteo ele fala para o seu discípulo, no capítulo 4, 17. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meio do meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem. E fui livrado da boca do leão. O Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Ele me supriu de forças e, por fim, eu fui liberto da boca do leão. Quando o salmista fala a respeito da presença de Deus na sua vida, lá no Salmo 18, 29, ele afirma que com o teu auxílio enfrento uma tropa, com o meu Deus eu salto uma muralha. Nesses dois momentos, tanto o apóstolo Paulo como o salmista estão afirmando que Deus nos supre de forças. Nós preferiríamos que não tivéssemos esta muralha diante de nós. Nós preferiríamos que não houvesse dificuldades na nossa vida. Mas nós não devemos menosprezar a bênção de Deus quando nos fortalece diante das necessidades, diante das lutas que enfrentamos. É por isso que o apóstolo Paulo afirma aqui em Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus nos dá forças, Deus nos supre de forças diante da nossa necessidade. Eu quero lembrar então e concluir esta meditação lembrando daquela pergunta inicial: como pode um homem que passou tanta necessidade prometer aos filipenses que Deus supriria as suas necessidades? Paulo havia experimentado o poder de Deus diante de todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. E esta é a abrangência desta promessa. Jesus Cristo, que veio da sua glória, que sofreu dor e agonia na cruz do Calvário para nos salvar. Veja que Deus não poupou o seu Filho, que Deus foi longe demais para suprir a nossa necessidade de salvação. Jamais devemos duvidar da prontidão de Deus em também nos socorrer e suprir nas necessidades menores. Lembre-se de que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por nós e de graça, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Que Deus te abençoe. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus querido, nós nesta hora
depositamos nas tuas mãos a nossa necessidade. Nos alcança, ó Deus, suprindo a necessidade de fé, de alegria, de amor, de esperança. Também, ó Deus, a necessidade do pão de cada dia. Também, ó Deus, a necessidade da amizade, da comunhão. Ó Deus querido, não permita que ninguém fique sem uma resposta tua nesta noite. Que os corações sejam abertos para receber o suprimento que vem do Senhor. Nós oramos gratos, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe, que você experimente o suprimento de Deus em sua vida e a cada dia. Até mais. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança,